A confeitaria estava cheia naquela tarde de sábado em Belo Horizonte. Entre clientes apressados e o aroma de baunilha, uma CEO prestes a fechar o maior negócio de sua carreira testemunhou algo que mudaria 3 vidas para sempre. Um pai quebrando a promessa mais importante que havia feito à sua filha. O que ela decidiu fazer nos próximos 60 segundos não foi apenas comprar um bolo, foi reescrever o destino de uma família inteira. Se você acredita que um único ato de coragem pode transformar tudo, gostaria de te pedir uma coisa rápida. Se essa história te pegar de jeito, se inscreva no canal. A sua inscrição faz nossas mensagens de superação chegarem mais longe. O sol de março entrava pelas janelas da confeitaria Arte em Açúcar como um invasor insistente, iluminando cada partícula de açúcar de confeiteiro suspensa no ar. Roberto Lemos segurava a mão pequena de Emily com mais força do que o necessário, enquanto atravessavam a porta de vidro decorada com arabescos dourados. Ele sabia o que estava prestes a fazer, e cada passo em direção ao balcão parecia pesar 10 quilos a mais que o anterior. Emily, com seus 9 anos prestes a se tornarem 10, não soltava o caderno surrado que carregava debaixo do outro braço. As páginas estavam repletas de desenhos de constelações, anotações sobre estrelas distantes e pequenos poemas que ela escrevia tentando imitar o estilo da mãe que nunca mais voltaria para casa. Na capa, escrito com caneta prateada já desbotada, lia-se: Observações do Universo. Emily Lemos. A confeitaria era um daqueles lugares que pareciam existir fora do tempo. Paredes cor de creme, prateleiras de madeira escura exibindo bolos que mais pareciam obras de arte, e o cheiro inconfundível de baunilha misturado com chocolate belga. Era o tipo de estabelecimento que Roberto jamais teria entrado 3 anos atrás, quando ainda era engenheiro civil e podia pagar por luxo sem calcular cada centavo. Mas 3 anos atrás, Mariana ainda estava viva. 3 anos atrás, ele não precisava trabalhar como porteiro de um prédio comercial durante o dia e rodar a cidade entregando comida de madrugada, só para conseguir pagar o aluguel atrasado de um apartamento de 2 cômodos na periferia de Belo Horizonte. 3 anos atrás, ele ainda acreditava que o mundo fazia algum sentido. Papai, acha que eles conseguiram fazer os anéis de Saturno bem certinhos? A voz de Emily o trouxe de volta ao presente. Ela olhava para o balcão com aquele brilho nos olhos castanhos que herdara da mãe. A mesma centelha de curiosidade que Mariana tinha quando descobria algo novo. Tenho certeza que sim, filha. Roberto respondeu, a voz mais rouca que pretendia. Você escolheu a melhor confeitaria da cidade. Ele não mencionou que tinha escolhido aquela confeitaria específica porque era a única que aceitara parcelar o pagamento do bolo em 3 vezes. Ou que tinha passado noites em claro fazendo entregas extras só para juntar o dinheiro da primeira parcela. Ou que tudo tinha desmoronado na terça-feira passada, quando seu pai sofrera um AVC e precisara de exames particulares urgentes porque o SUS demoraria semanas. A atendente atrás do balcão, uma moça jovem de uniforme branco impecável e nome Júlia, bordado no bolso, sorriu ao vê-lo se aproximar. Mas Roberto percebeu o momento exato em que o sorriso dela vacilou, quando seus olhos encontraram os dele e ela reconheceu algo na sua expressão. Talvez fosse a vergonha, talvez fosse o cansaço de quem não dormia direito há dias, talvez fosse apenas a aparência de um homem de 36 anos que parecia ter 50. Boa tarde, vocês devem ser a família Lemos, certo? Vim buscar o bolo da Emily? Júlia perguntou, mantendo o tom profissional. Mas havia gentileza genuína em sua voz. Emily praticamente saltou até o balcão. Sim, é o bolo do sistema solar. Hoje não é meu aniversário ainda, é amanhã, mas o papai disse que era melhor buscar hoje, porque amanhã a confeitaria não abre e... Emily, Roberto interrompeu suavemente, colocando a mão no ombro da filha. Ele se virou para Júlia, e as próximas palavras saíram como cacos de vidro na garganta. Na verdade, eu preciso conversar com você sobre o bolo. O sorriso de Emily começou a se desfazer nas bordas, como papel queimando devagar. Ela olhou para o pai, depois para a atendente, depois novamente para o pai. Aquela menina de 9 anos tinha desenvolvido um radar emocional aguçado demais para sua idade.
Tinha aprendido a ler microexpressões, tons de voz, o jeito como os ombros do pai ficavam curvados quando as contas não fechavam. Papai, ela disse baixinho, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir mesmo assim. Roberto se ajoelhou na frente dela, ali mesmo, no meio da confeitaria elegante onde ele não pertencia. Seus joelhos protestaram, articulações cansadas de subir e descer escadas de prédios, de andar quilômetros por dia. Ele segurou as mãos pequenas de Emily entre as suas, calejadas e ásperas. Filha, você se lembra que eu te contei que o vovô Henrique passou mal na semana passada? Emily assentiu, os olhos já começando a brilhar com lágrimas que ela se recusava teimosamente a deixar cair. Ele precisou fazer uns exames importantes, exames que não podiam esperar. Roberto engoliu em seco. E o dinheiro que eu tinha guardado para o seu bolo? Você usou para salvar o vovô, Emily completou a frase, a voz firme apesar da decepção óbvia. Tá tudo bem, papai. O vovô é mais importante que um bolo. Mas não estava tudo bem. Roberto podia ver nas mãos dela apertando o caderno de observações astronômicas, no jeito como ela mordia o lábio inferior, exatamente como Mariana fazia quando tentava ser forte. Não estava nada bem. Não é justo com você, Roberto disse, sentindo um nó se formar no peito. Você esperou o ano inteiro por esse bolo. Você me mostrou fotos dele todos os dias. Você... Papai, não chora. Emily sussurrou, limpando uma lágrima que escapou do canto do olho dele com o polegar. A mamãe sempre dizia que a gente faz o que precisa ser feito, e o vovô precisava daqueles exames. Do outro lado do balcão, Júlia tinha virado o rosto discretamente, fingindo organizar papéis. Mas Roberto sabia que ela estava ouvindo tudo. Como não ouviria? Ele estava desmoronando publicamente. Ele se levantou, limpou o rosto com as costas da mão e caminhou até o balcão. Júlia se virou e ele viu compaixão nos olhos dela. Não pena. Compaixão. Havia uma diferença. Eu preciso cancelar o pedido do bolo, Roberto disse, cada palavra custando um pedaço da sua dignidade. Eu sei que vocês já fizeram ele. Eu sei que eu já paguei a primeira parcela e que não vou conseguir reaver o dinheiro. Eu não tenho como pagar o restante agora. Júlia mordeu o lábio, olhou para o computador, depois para Emily, que tinha se afastado para fingir que admirava outros bolos na vitrine. Senhor Roberto, deixa eu ver o que eu posso fazer. Talvez a gente consiga... Não, Roberto interrompeu, mais firme do que pretendia. Desculpa, não quero tratamento especial. Só preciso cancelar. Vocês podem vender o bolo para outro cliente. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que ninguém compraria um bolo personalizado com o nome de outra criança. O bolo que Emily tinha escolhido era único. Saturno feito de fondante dourado, anéis delicados de açúcar cristalizado, planetas em diferentes tamanhos dispostos em órbitas de glacê azul escuro que imitava o espaço. E no centro, em letras prateadas feitas à mão, Emily, 10 anos, futura astronauta. Mariana teria amado aquele bolo. O pensamento veio sem aviso, como sempre vinha, e atingiu Roberto como um soco no estômago. Mariana teria economizado durante meses para dar aquele bolo para Emily. Mariana teria encontrado um jeito. Mariana sempre encontrava um jeito. Mas Mariana estava morta há 3 anos, e Roberto estava sozinho tentando ser mãe e pai ao mesmo tempo, falhando miseravelmente em ambos os papéis. Papai, olha que lindo! Emily chamou da vitrine, apontando para um cupcake simples decorado com uma estrela de açúcar. Podíamos comprar um desses. Eles devem ser bem mais baratos, né? Aí a gente coloca uma velinha e eu posso fazer meu pedido do mesmo jeito. Roberto sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era raiva. Não era exatamente tristeza. Era uma espécie de cansaço existencial que ia além do físico. Era a exaustão de um homem que trabalhava 18 horas por dia e mesmo assim não conseguia dar à filha um maldito bolo de aniversário. Ele começou a caminhar em direção a Emily para dizer que sim, que comprariam o cupcake,
quando uma voz feminina o interrompeu. Com licença. Roberto se virou. A mulher que tinha falado estava a poucos passos dele, e ele se perguntou quanto tempo ela estava ali, ouvindo tudo. Ela era alta, devia ter uns 40 e poucos anos. Cabelos escuros presos em um coque elegante que já começava a se desfazer depois de um longo dia. Usava um blazer cinza sobre uma blusa de seda cor de vinho, calça social preta e uma expressão que Roberto não conseguiu decifrar completamente. Não era pena. Também não era curiosidade mórbida. Era algo mais complexo. Desculpe, a mulher repetiu, dando um passo à frente. Eu não queria ouvir sua conversa, mas é difícil não perceber quando... Bem, quando algo importante está acontecendo. Roberto sentiu o rosto esquentar. Ótimo. Agora tinha uma testemunha da sua humilhação. Uma testemunha que, pelos trajes e pela postura, claramente pertencia a um mundo completamente diferente do dele. Não é da sua conta, ele disse, mais ríspido do que pretendia. Mas estava cansado, estava envergonhado, e não tinha energia para cortesias. A mulher não pareceu ofendida. Em vez disso, ela olhou para Emily, que tinha se aproximado e agora segurava a mão do pai protetoramente, como se pudesse defendê-lo de qualquer ameaça. Você deve ser a Emily, a mulher disse, se abaixando levemente para ficar na altura da menina. Ouvi dizer que você vai fazer 10 anos. Parabéns. Emily olhou para o pai, pedindo permissão silenciosa antes de responder. Roberto assentiu quase imperceptivelmente. Obrigada, Emily disse, educada, mas cautelosa. É amanhã. 10 anos é uma idade importante, a mulher continuou. É quando você deixa de ser criança e começa a se tornar quem você realmente vai ser. Aposto que você tem grandes planos. Emily apertou o caderno contra o peito. Eu vou ser astronauta ou cientista espacial. Ainda não decidi qual. Pela primeira vez desde que a conversa começou, a mulher sorriu de verdade. Não era um sorriso condescendente ou forçado. Era genuíno. Cientista espacial, ela repetiu. Isso é extraordinário. O mundo precisa de mais mulheres na ciência. Era o que minha mãe sempre dizia, Emily respondeu, e depois acrescentou, com a honestidade brutal da infância. Mas ela morreu, então agora só tenho o papai para me lembrar disso. Roberto viu a expressão da mulher mudar. Algo nela se suavizou, ou talvez se quebrou um pouco. Ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Tenho certeza de que sua mãe ficaria muito orgulhosa de você, ela disse finalmente. Então se levantou e olhou diretamente para Roberto. E tenho certeza de que seu pai está fazendo o melhor que pode. Roberto não soube o que responder. Havia algo na voz daquela mulher, na forma como ela disse aquilo, que o fez acreditar que ela não estava apenas sendo educada. Ela realmente acreditava nisso. A mulher se virou para Júlia no balcão. Você disse que o bolo já está pronto, certo? Júlia piscou, confusa com a mudança de assunto. Sim, está nos fundos, na câmara fria. Ótimo, a mulher disse, tirando uma carteira de couro preto da bolsa. Eu gostaria de pagar o restante do valor do bolo da Emily. E também gostaria de adicionar ao meu pedido uma dúzia dos cupcakes de chocolate que vi na vitrine. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Roberto podia ouvi-lo zumbindo nos ouvidos. Não, ele disse imediatamente, dando um passo à frente. Absolutamente não. Eu não aceito caridade. A mulher o olhou, e havia algo firme naquele olhar. Não era arrogância, era determinação. Não é caridade, ela disse calmamente. É um investimento. Um investimento em quê? Roberto perguntou, a voz carregada de ceticismo e algo próximo da raiva. Na sua consciência? Para você se sentir melhor consigo mesma depois de fazer sua boa ação do dia? Roberto, Emily sussurrou, horrorizada com a grosseria do pai. Mas a mulher não pareceu ofendida. Em vez disso, ela estendeu a mão para Roberto. Cristina Vasconcelos, ela se apresentou. CEO da Vasco Urban. E você está parcialmente certo. Eu estou fazendo isso porque me faz sentir bem.
Mas também estou fazendo porque reconheço algo em você que é raro de encontrar. Roberto olhou para a mão estendida, mas não a apertou. E o que seria? Dignidade, Cristina respondeu simplesmente. E amor incondicional. Você acabou de escolher a saúde do seu pai em vez do bolo de aniversário da sua filha. Essa não é uma escolha fácil. E ela, Cristina gesticulou para Emily, aceitou essa escolha com uma maturidade que muitos adultos não têm. Isso não acontece por acidente. Isso acontece porque você a criou bem. Roberto sentiu a garganta apertar. Ninguém tinha dito algo assim para ele em muito tempo. Ninguém tinha reconhecido o quanto era difícil, o quanto ele estava tentando. Mas eu ainda não posso aceitar, ele disse, mais suave dessa vez. Eu não a conheço. E não seria justo com a Emily criar a expectativa de que estranhos vão sempre resolver nossos problemas. Cristina assentiu, como se esperasse exatamente aquela resposta. Justo. Então, e se não fôssemos estranhos? E se eu tivesse uma proposta de trabalho para você? Roberto piscou. Uma proposta de trabalho? Você nem sabe o que eu faço. Não, Cristina admitiu. Mas sei que você faz escolhas difíceis priorizando o que importa. Sei que você criou uma filha excepcional em circunstâncias difíceis. E sei, ela apontou para o crachá de identificação que ele ainda usava preso na jaqueta jeans desbotada, que você trabalha como supervisor de manutenção. O que me diz que você entende de prédios e infraestrutura? Roberto olhou para o crachá. Era do edifício comercial onde trabalhava, um prédio de 20 andares no centro de Belo Horizonte, onde ele garantia que ar-condicionado funcionasse, que os elevadores fossem vistoriados, que a fiação elétrica não causasse problemas. Não era o trabalho que ele tinha estudado 5 anos na universidade para fazer, mas pagava as contas. Algumas delas, pelo menos. Eu era engenheiro civil, Roberto ouviu-se dizer. Antes, trabalhava com projetos de infraestrutura urbana. Algo brilhou nos olhos de Cristina. Sério? Que tipo de projetos? Urbanização de comunidades, Roberto respondeu, e sentiu uma pontada de algo que não sentia há anos. Nostalgia, talvez. Ou arrependimento. Eu tinha um projeto para... Bem, não importa. Era outra vida. Importa, Cristina disse com firmeza. Importa muito. Minha empresa trabalha exatamente com isso. Desenvolvimento urbano sustentável com foco em impacto social. E estou procurando alguém para liderar um novo departamento. Roberto soltou uma risada sem humor. Você está oferecendo um emprego para mim porque sentiu pena? Estou oferecendo um emprego porque você tem qualificação e porque claramente entende que construção não é só sobre prédios, é sobre pessoas, Cristina corrigiu. Apenas seria se eu pagasse o bolo e fosse embora. Isso seria me fazer sentir melhor por 5 minutos. O que estou propondo é dar a você a chance de reconstruir sua carreira. Isso me faz sentir que estou tomando uma decisão de negócios inteligente. Emily puxou a manga do pai. Papai, ela parece séria. Roberto olhou para a filha, depois para Cristina, depois para Júlia no balcão que assistia a tudo com os olhos arregalados. O mundo parecia ter ficado pequeno e irreal de repente, como se ele tivesse entrado em alguma dimensão paralela, onde coisas boas aconteciam sem aviso prévio. Eu não entendo, ele disse finalmente. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Cristina ficou em silêncio por um momento. Quando falou, havia algo vulnerável em sua voz que não estava lá antes. Porque quando eu tinha a idade da Emily, minha mãe também não tinha dinheiro para o meu bolo de aniversário. E ninguém apareceu para ajudar. Ela se desculpou. Eu disse que estava tudo bem. E eu fingi que não doía. Cristina olhou diretamente para Emily. Mas doía. E eu prometi para mim mesma que quando eu tivesse condições, eu não deixaria outra criança passar pelo mesmo. Emily olhou para Cristina com uma expressão de compreensão profunda demais para uma criança de 9 anos. Você ainda lembra do gosto que o bolo deveria ter? Emily perguntou baixinho. Cristina sorriu com tristeza. Era de morango, e eu apostei que seria o bolo mais delicioso do mundo. Aposto que seria. Emily concordou.
Roberto sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele tinha passado 3 anos construindo muros em volta do coração porque era a única forma de continuar funcionando. Mas ali, naquela confeitaria absurdamente cara onde ele não pertencia, na frente de uma mulher que tinha todas as razões do mundo para simplesmente seguir com sua vida, os muros começaram a rachar. Eu preciso pensar, Roberto disse, a voz áspera, sobre a proposta de emprego. Claro, Cristina respondeu. Mas sobre o bolo? Ela olhou para Emily. Posso dar esse presente de aniversário para a futura astronauta? Como uma ex-menina que também sonhava com as estrelas. Emily olhou para o pai, os olhos cheios de esperança que ela tentava conter. Roberto respirou fundo. Engoliu o orgulho. E fez a coisa mais difícil que tinha feito desde o funeral de Mariana. Aceitou ajuda. Tudo bem, ele disse. Mas eu vou te pagar de volta, assim que eu conseguir. Combinado, Cristina disse, estendendo a mão novamente. Dessa vez, Roberto apertou. O aperto de mão durou apenas alguns segundos, mas Roberto sentiu que algo fundamental tinha mudado. Não sabia ainda o quê. Não sabia se aquilo terminaria bem ou mal. Mas pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo além de cansaço e medo. Sentiu possibilidade. A festa de aniversário de Emily aconteceu no domingo seguinte, em um apartamento de 2 cômodos que parecia ainda menor com 5 pessoas dentro. Roberto tinha convidado Dona Carmen, a vizinha do andar de baixo que às vezes cuidava de Emily quando ele precisava fazer o turno da noite, e seu neto Pedrinho, um menino de 8 anos que era o melhor amigo de Emily na escola. E Cristina, claro. Cristina que tinha insistido em comparecer, trazendo consigo não apenas os cupcakes prometidos, mas também uma caixa embrulhada em papel prateado que Emily ainda não tinha aberto. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio sem elevador no bairro São Geraldo, periferia de Belo Horizonte. As paredes eram finas o suficiente para ouvir as conversas dos vizinhos, e a janela da sala dava para um pátio interno onde crianças jogavam bola mesmo no domingo. Mas Roberto tinha feito o possível para deixar o espaço acolhedor. Havia balões coloridos presos com fita crepe nas paredes, uma faixa de Feliz Aniversário feita à mão por Emily anos atrás que ele reutilizava todos os anos, e o cheiro dos tacos que ele tinha preparado desde as 5 da manhã. Cristina chegou às 6 em ponto, pontual como provavelmente era em todos os aspectos da vida. Ela tinha trocado o blazer corporativo por uma blusa branca simples e calça jeans, mas mesmo vestida casualmente, havia algo nela que gritava, não pertence aqui. Não era arrogância, era apenas a diferença entre alguém que escolhia estar ali e alguém que não tinha escolha. Chegou! Emily praticamente voou até a porta quando Roberto abriu. Papai disse que você talvez não viesse porque domingo é dia de descanso e gente importante precisa descansar. Cristina lançou um olhar divertido para Roberto, que fingiu estar muito ocupado ajeitando os guardanapos na mesa improvisada. Seu pai está certo sobre muitas coisas, mas errado sobre essa. Não perderia sua festa por nada no mundo. Emily a puxou para dentro com entusiasmo, apresentando-a para Dona Carmen e Pedrinho como se Cristina fosse uma celebridade. E talvez fosse, naquele contexto. Não todos os dias que uma CEO aparecia em um apartamento da periferia para comer tacos caseiros. Dona Carmen, uma senhora de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, olhou Cristina de cima a baixo com o tipo de avaliação que apenas avós sabem fazer. Então você é a moça que pagou o bolo, ela disse sem rodeios. O Roberto me contou. Boa ação. Foi um prazer, Cristina respondeu, aceitando o escrutínio sem se incomodar. Dona Carmen murmurou, e então surpreendeu a todos ao sorrir. Qualquer pessoa que faz o Roberto sorrir de verdade é bem-vinda aqui. Faz tempo que não vejo esse menino sorrir assim. Roberto sentiu o rosto esquentar. Dona Carmen... Que foi? Falei mentira? A senhora deu de ombros e foi ajudar a servir os tacos, deixando Roberto e Cristina em um silêncio levemente constrangido. A festa foi simples, mas repleta de vida. Eles comeram tacos que Roberto tinha aprendido a fazer assistindo vídeos no YouTube,
beberam refrigerante barato e ouviram Emily falar sobre constelações com um entusiasmo contagiante. Pedrinho fingia estar entediado, mas Roberto percebeu o menino prestando atenção quando Emily explicava sobre buracos negros. Quando finalmente chegou a hora do bolo, Roberto apagou as luzes. Cristina acendeu as 10 velinhas prateadas que formavam um pequeno círculo no topo do planeta Terra de fondant. O bolo era ainda mais lindo do que nas fotos. Júlia da confeitaria tinha claramente colocado amor em cada detalhe. Todos cantaram parabéns desafinadamente, e Emily fechou os olhos para fazer seu pedido. Roberto observou o rosto da filha iluminado pelas chamas tremulantes das velas e sentiu o coração apertar. Ela parecia tão parecida com Mariana naquele momento. A mesma expressão de concentração séria, como se fazer um pedido fosse um ritual sagrado que exigia total comprometimento. Emily soprou as velas de uma vez, e todos aplaudiram. Quando Roberto cortou o primeiro pedaço, revelando as camadas internas de diferentes tons de azul representando a atmosfera, Emily segurou sua mão. "Obrigada, papai", ela sussurrou. "É o bolo mais lindo que eu já vi." "Agradece a Cristina", Roberto disse, mas Emily balançou a cabeça. "Não. Eu sei que você teria dado um jeito. Você sempre dá." Roberto não confiou em sua voz para responder, então apenas beijou o topo da cabeça dela. Depois que o bolo foi devorado e Dona Carmen levou Pedrinho de volta para o apartamento deles, Emily finalmente abriu o presente de Cristina. Dentro da caixa prateada havia um telescópio. Não era um brinquedo. Era um telescópio de verdade, com lentes ajustáveis e um tripé profissional. Emily ficou boquiaberta. É de verdade?" "Totalmente de verdade", Cristina confirmou. "Pensei que uma futura astronauta precisaria das ferramentas certas." "Cristina, isso é muito caro", Roberto começou, mas ela levantou a mão. "É um investimento", ela repetiu as palavras da confeitaria. "Em uma cientista que vai fazer grandes descobertas um dia." Emily se jogou nos braços de Cristina em um abraço tão súbito e intenso que quase as derrubou. Cristina ficou imóvel por um segundo, claramente não acostumada com demonstrações físicas de afeto. Mas então seus braços se fecharam em torno da menina, e Roberto viu algo se quebrar no rosto dela. Uma defesa caindo, uma parede rachando. Depois que Emily foi para o quarto testar o telescópio na janela que dava para o quintal, Roberto e Cristina ficaram a sós na pequena sala. Ele começou a recolher os pratos de papel, e ela o ajudou sem perguntar. "Você não precisava fazer isso", Roberto disse, referindo-se ao telescópio. "Já foi generosa demais com o bolo." "Eu quis fazer", Cristina respondeu simplesmente. "Quando foi a última vez que você fez algo só porque quis, sem calcular o custo?" Roberto parou de recolher os pratos. A pergunta o atingiu de um jeito que não esperava. "Não me lembro", ele admitiu. Cristina se sentou no sofá velho e afundado que Roberto tinha comprado de segunda mão. Ela olhou ao redor do apartamento com atenção, mas sem julgamento. Os olhos dela pararam na parede onde havia uma foto emoldurada de Mariana segurando Emily bebê. "Sua esposa era bonita", Cristina disse suavemente. "Era", Roberto concordou, sentando-se na cadeira oposta. Não no sofá. Manter distância parecia mais seguro. "Ela morreu 3 anos atrás. Acidente de carro. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho." "Sinto muito." "Todo mundo sente", Roberto disse. E não havia amargura na voz, apenas cansaço. "Mas sentir não muda nada, né?" Cristina ficou em silêncio por um momento. Não muda. Mas ajuda a saber que as pessoas se importam." Roberto olhou para ela, realmente olhou, e percebeu que havia mais por trás daquela fachada corporativa do que ele tinha assumido inicialmente. "Você perdeu alguém também?" "De certa forma", Cristina respondeu, a voz cuidadosa. "Perdi a versão de mim mesma que achava que poderia ter tudo. Carreira, família, felicidade. Descobri que algumas escolhas eliminam outras." "Você é divorciada", Roberto disse. Não era uma pergunta. "Sou. Há 5 anos." Cristina olhou para as próprias mãos. "Meu ex-marido queria filhos.
Eu também queria. Mas depois de 3 tentativas de fertilização que não funcionaram e uma gravidez que terminei perdendo com 5 meses, nós dois percebemos que queriam coisas diferentes de como lidar com isso. Ele queria a adoção. Eu queria enterrar a dor no trabalho. Nenhum de nós estava errado. Nós só não estávamos mais certos um para o outro. Roberto sentiu o peito apertar com empatia. Isso deve ter sido devastador. Foi, Cristina admitiu. Mas eu sou boa em transformar devastação em motivação. Construí minha empresa nos 5 anos seguintes. Me tornei exatamente o tipo de mulher que as revistas de negócios adoram colocar na capa. Bem-sucedida, independente, inspiradora. Ela soltou uma risada sem humor. E miserável. Você não parece miserável, Roberto apontou. Não? Então estou melhorando em fingir. Cristina se levantou e caminhou até a janela, olhando para o quintal, onde Emily provavelmente estava tentando encontrar a lua através do telescópio. Sabe o que percebi quando vi você e a Emily na confeitaria? Percebi que eu tinha alcançado tudo o que me propus a alcançar, mas ainda estava vazia. E você, que claramente não tem nada em termos materiais, tem tudo o que realmente importa. Não parece assim quando estou recebendo aviso de despejo, Roberto murmurou, e então congelou, percebendo o que tinha dito. Cristina se virou bruscamente. Despejo? Roberto fechou os olhos. Não era assim que ele queria que ela descobrisse. Não queria que ela soubesse mais uma falha dele. Esqueça, não devia ter falado. Roberto. Cristina voltou e se sentou, dessa vez mais perto. Você está sendo despejado? Ele suspirou, derrotado. Estou 3 meses atrasado no aluguel. O proprietário deu um prazo de 30 dias para regularizar ou sair. Isso foi há 2 semanas. Por que você não me contou? Por que eu contaria? Roberto perguntou genuinamente confuso. Você já fez demais. Não é sua responsabilidade resolver minha vida. Não é sobre responsabilidade, Cristina disse. E havia uma intensidade em sua voz que fez Roberto olhar para ela. É sobre conexão. Vocês dois se tornaram importantes para mim. Mais do que eu esperava. Roberto sentiu algo se mexer no peito. Algo que não sentia há muito tempo e que o assustava. Cristina. A proposta de emprego que fiz era real. Ela interrompeu. Não era pena. E ainda está de pé. Na verdade, depois de nossa conversa na confeitaria, fui pesquisar sobre você. Encontrei seu nome em alguns projetos antigos de urbanização. Encontrei um artigo acadêmico que você coescreveu sobre desenvolvimento sustentável em comunidades de baixa renda. Você era brilhante, Roberto. O que aconteceu? Roberto se levantou, inquieto. A vida aconteceu. Mariana ficou doente. O câncer dela precisou de tratamento experimental que o plano não cobria. Eu vendi tudo o que tínhamos. Peguei empréstimos. E quando ela morreu, as dívidas ficaram. Perdi a casa, o carro. Precisei encontrar um emprego que me deixasse estar presente para Emily, o que significava abrir mão da carreira. Fim da história. Não precisa ser o fim, Cristina disse, levantando-se também. O que eu estou oferecendo não é caridade, é uma parceria. Minha empresa está desenvolvendo um projeto de moradia popular sustentável em Ribeirão das Neves. Preciso de alguém que entenda não apenas a engenharia, mas o lado humano. Alguém que saiba o que significa morar em um lugar onde as paredes são tão finas que você ouve a vida inteira dos vizinhos. Alguém como você. Roberto balançou a cabeça. Eu não estou qualificado mais. Faz anos que não trabalho como engenheiro. Bobagem. É como andar de bicicleta. Cristina deu um passo em direção a ele. E eu posso oferecer um salário que resolveria o problema do aluguel. E o problema do aluguel do próximo mês. E do próximo. Por quê? Roberto perguntou frustrado. Por que você se importa tanto? Cristina ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável. Porque quando olho para você e para Emily, vejo o que eu poderia ter tido. A família que nunca consegui construir.
E eu sei que não posso comprar meu caminho para dentro da vida de vocês. Sei que isso seria errado. Mas posso oferecer uma oportunidade genuína. O resto depende de você. Roberto a olhou. Realmente olhou. Viu as linhas finas ao redor dos olhos dela que falavam de noites sem dormir. Viu a tensão nos ombros de alguém que carregava peso demais sozinha. Viu uma mulher que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Eu tenho um projeto, Roberto ouviu-se dizer. Um projeto antigo que nunca saiu do papel. É sobre urbanização modular para comunidades carentes. Moradias que podem ser expandidas conforme as famílias crescem, usando materiais sustentáveis e baratos. Os olhos de Cristina brilharam. Você tem os planos? Tenho. Estão em um caderno velho em algum lugar. Roberto gesticulou vagamente para o apartamento minúsculo. Nunca tive recursos para desenvolver. Ou tempo, ou energia. E se eu oferecesse os três? Cristina perguntou. Recursos, tempo e... Bem, suporte. Uma equipe. Um laboratório de testes. Roberto sentiu esperança crescer no peito, aquele sentimento perigoso que ele tinha aprendido a sufocar. Você faria isso? Faria, mas com uma condição. Qual? Que você aceite o emprego não porque se sente em dívida, mas porque genuinamente quer fazer isso. Porque acredita no trabalho. Em você mesmo. Cristina deu mais um passo. Agora havia menos de 1 metro entre eles. Eu não quero gratidão, Roberto. Quero um parceiro. Alguém que desafie minhas ideias, que traga perspectivas que eu não tenho, que me lembre por que comecei essa empresa em primeiro lugar. Roberto podia sentir o calor dela, o perfume sutil de algo caro, mas discreto. Podia ver os detalhes do rosto dela, as pequenas imperfeições que a tornavam real, humana, e percebeu, com um choque que quase o fez recuar, que não estava pensando nela apenas como uma possível empregadora. Estava pensando nela como mulher. Como uma pessoa que tinha entrado em sua vida como um furacão e deixado tudo diferente em seu rastro. Eu preciso pensar, ele disse, a voz rouca. Não sobre aceitar. Acho que já decidi isso, mas sobre tudo. Cristina assentiu, e Roberto poderia jurar que havia um leve rubor em suas bochechas. Claro, pense o quanto precisar, mas Roberto... Sim? Não demore muito, aquele despejo não vai esperar. Ela tinha razão, claro. Ela geralmente tinha razão sobre coisas práticas. Era por isso que era CEO. Emily voltou correndo da sala, o rosto iluminado de emoção. Eu vi a lua. Ela está crescente e dá para ver algumas crateras e é incrível. Cristina se virou para ela, e o momento de tensão entre os adultos se quebrou. É mesmo? Você tem que me mostrar. Emily a puxou em direção ao quarto, falando animadamente sobre Mare Tranquillitatis e Mare Serenitatis, nomes em latim que ela tinha decorado de algum livro da biblioteca. Cristina olhou para trás uma vez, capturando o olhar de Roberto. E havia algo naquele olhar que fez o coração dele acelerar, de um jeito que não acelerava há 3 anos. Depois que Cristina foi embora, prometendo voltar na terça-feira para discutirem os detalhes do emprego, Roberto ajudou Emily a se preparar para dormir. Ela escovou os dentes ainda falando sobre o telescópio, sobre as estrelas, sobre como Cristina era legal. Papai, Emily disse quando Roberto a arrumou na cama, puxando o cobertor surrado até o queixo. Você gosta da Cristina? Roberto congelou. Claro que gosto. Ela é muito gentil. Não, papai. Eu sei que você gosta dela assim. Emily revirou os olhos com a exasperação de quem acha que adultos são deliberadamente obtusos. Tipo, gosta, do jeito que você gostava da mamãe. Roberto sentou na beira da cama, o coração martelando. Emily, está tudo bem se você gostar, Emily disse com seriedade. A mamãe não ia ficar brava. Ela me disse uma vez, antes do acidente. Ela disse que se alguma coisa acontecesse com ela queria que você fosse feliz de novo. Ela fez eu prometer que eu ia lembrar você disso. Roberto sentiu lágrimas queimarem os olhos. Você nunca me contou isso. Porque você nunca conheceu ninguém que valia a pena, Emily disse simplesmente. Mas a Cristina vale.
Ela olha para você do jeito que a vovó Carmen diz que as pessoas apaixonadas olham nas novelas. Roberto soltou uma risada molhada. É mesmo? É, e você olha para ela também, quando você acha que ninguém está vendo. Emily segurou a mão dele. Eu só queria que você soubesse que está tudo bem. Eu gosto dela, e acho que ela gosta da gente. Roberto beijou a testa da filha, emocionado demais para falar. Como ele tinha conseguido criar uma menina tão incrível. Como ela tinha se tornado tão sábia, tão generosa, tão perfeita. Durma, astronauta, ele sussurrou. Amanhã é dia de escola. Papai? Sim? Esse foi o melhor aniversário da minha vida, mesmo com tudo sendo difícil, porque você estava aqui e porque a gente fez novos amigos. Roberto esperou até Emily adormecer antes de deixar o quarto. Então caminhou até a pequena estante improvisada na sala onde guardava alguns livros e documentos importantes. No fundo, embrulhado em plástico para proteger da umidade, estava o caderno. Ele o tirou com cuidado, como se fosse algo sagrado, e talvez fosse. Dentro daquele caderno estava a versão dele que ainda acreditava que podia mudar o mundo, a versão que tinha sonhos maiores que sobrevivência. Roberto abriu na primeira página. Lá estava o título, escrito em sua caligrafia de anos atrás. Projeto Raízes. Moradia modular sustentável para comunidades de baixa renda. Embaixo, em uma letra diferente, delicada e feminina, havia uma nota que Mariana tinha escrito. Esse projeto vai mudar vidas. Vai mudar a nossa. Estou tão orgulhosa de você, M. Roberto passou os dedos sobre as palavras, sentindo a textura do papel velho. Mariana tinha acreditado nele quando ele mal acreditava em si mesmo. Ela tinha visto potencial onde ele via apenas idealismo ingênuo. E talvez Cristina estivesse vendo a mesma coisa. Não o homem quebrado que ele se tornou, mas o homem que ainda poderia ser. Roberto pegou o telefone e digitou uma mensagem antes que pudesse se convencer do contrário. Aceito a proposta. Quando começamos? A resposta de Cristina veio menos de 1 minuto depois. Segunda-feira, 9 horas. Traga o projeto. E traga você mesmo de volta. Roberto olhou para a foto de Mariana na parede. Ela sorria naquela foto, segurando Emily bebê, os olhos cheios de esperança e amor. Estou tentando, ele sussurrou para a foto. Estou tentando voltar. E pela primeira vez em 3 anos, acreditou que talvez conseguisse. A sede da Vasco Urban ocupava o 10º andar de um edifício moderno no bairro Savassi, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Belo Horizonte. Roberto sentiu um nó no estômago quando o elevador de vidro subiu, revelando a cidade se expandindo abaixo dele como um organismo vivo. Fazia tanto tempo desde que ele tinha estado em um ambiente assim. Desde que tinha sido tratado como profissional, não como o porteiro que ninguém realmente enxergava. Ele usava a única camisa social que ainda servia, passada com ferro emprestado de Dona Carmen. As calças eram da época em que ainda era engenheiro, um pouco folgadas agora, porque ele tinha perdido peso com o estresse e as refeições puladas. Carregava o caderno do Projeto Raízes embaixo do braço como se fosse um talismã. Cristina o esperava na recepção, e Roberto percebeu que nunca a tinha visto em seu elemento natural. Ali, cercada por profissionais apressados e paredes decoradas com prêmios de arquitetura sustentável, ela parecia diferente, mais imponente, mais inalcançável. Pontual, ela comentou com um sorriso que aqueceu algo dentro dele. Boa característica para um gerente de projetos. Gerente de projetos? Roberto repetiu. Pensei que você tinha dito que eu seria chefe do novo Departamento de Impacto Social e Desenvolvimento Comunitário, Cristina completou, gesticulando para que ele a seguisse pelo corredor. O que tecnicamente te torna gerente de projetos, mas com muito mais autonomia e um orçamento que vai fazer seus olhos brilharem. Roberto a seguiu, tentando não parecer intimidado pelos quadros nas paredes mostrando prédios elegantes e complexos residenciais. Funcionários passavam por eles, cumprimentando Cristina com respeito misturado com algo que parecia afeição genuína.
Ela claramente não era o tipo de chefe que governava através do medo. O escritório que Cristina designou para ele era pequeno, mas com janelas, uma mesa de madeira clara, computador novo ainda na caixa e uma vista lateral da Serra do Curral. Roberto ficou parado na porta, processando. É meu? Ele perguntou, sentindo-se idiota pela pergunta. Seu, Cristina confirmou. E antes que pergunte, o salário é 12 mil por mês para começar, com revisão em 6 meses dependendo do desempenho. Benefícios incluem plano de saúde para você e Emily, vale alimentação e flexibilidade de horário porque sei que você precisa buscá-la na escola. Roberto sentou na cadeira giratória, atordoado. 12 mil reais. Ele não via esse tipo de dinheiro desde antes de Mariana ficar doente. Cristina, isso é mercado. Ela interrompeu firmemente. É o que eu pagaria para qualquer pessoa qualificada nessa posição. Não me insulte sugerindo que é caridade. Roberto olhou para ela e viu a seriedade no rosto. Ela realmente acreditava nisso. Obrigado, ele disse simplesmente. Não me agradeça ainda. Você vai trabalhar. Cristina sentou na beira da mesa dele, casual de um jeito que fez o coração de Roberto acelerar levemente. Ela usava um vestido azul marinho que era profissional, mas de alguma forma a fazia parecer mais acessível do que os ternos rígidos. Mostre-me o projeto. Roberto abriu o caderno com reverência e durante a próxima hora esqueceu de estar nervoso. Esqueceu que estava em um escritório elegante que antes seria intimidador. Esqueceu tudo exceto as ideias que tinha cultivado durante anos dentro da própria cabeça. Ideias que agora finalmente podiam ser faladas em voz alta. Ele mostrou a Cristina os desenhos de unidades habitacionais modulares que podiam começar como um único cômodo e se expandir em 3 ou 4 conforme a família crescesse e tivesse recursos. Explicou sobre o sistema de captação de água da chuva integrado ao design. Sobre os painéis solares de baixo custo que poderiam ser instalados progressivamente. Sobre como cada casa seria planejada para criar comunidade, não apenas abrigo. Cristina ouvia com atenção absoluta, fazendo perguntas inteligentes, apontando problemas potenciais, sugerindo soluções. E Roberto percebeu que estava tendo o tipo de conversa intelectual que não tinha há anos. Uma conversa onde alguém o via como igual, como parceiro. Isso é brilhante, Cristina disse finalmente, folheando as páginas cheias de cálculos estruturais e esboços. Sério, Roberto. Porque isso nunca foi desenvolvido. Porque desenvolvimento de projeto custa dinheiro que eu não tinha, Roberto respondeu. E porque depois que Mariana ficou doente, toda a minha energia foi para mantê-la viva. E depois que ela morreu, foi para manter Emily e eu vivos. Cristina tocou a página onde Mariana tinha escrito sua nota anos atrás. Ela acreditava em você. Acreditava, Roberto concordou, a voz engasgada. Às vezes acho que a decepcionei. Você não decepcionou, Cristina disse com convicção. Você sobreviveu. Você criou uma filha incrível. Você manteve esse projeto guardado esperando o momento certo. E talvez esse momento seja agora. Seus olhos se encontraram e Roberto sentiu algo passar entre eles. Algo elétrico e assustador e emocionante. Ele viu quando Cristina também sentiu, porque ela piscou e olhou para baixo, um leve rubor colorindo suas bochechas. Eu vou alocar uma equipe para você, ela disse, voltando ao modo profissional. 2 arquitetos, um engenheiro estrutural e acesso ao nosso departamento de sustentabilidade. Quero um plano de viabilidade completo em 3 meses. Se funcionar, apresentamos para o investidor internacional que está considerando financiar nossos projetos sociais. 3 meses? Roberto sentiu pânico subir. Cristina, eu não trabalho como engenheiro há anos. Eu não sei se consigo... Você consegue, ela o interrompeu colocando a mão no ombro dele. O toque durou apenas 1 segundo, mas Roberto sentiu o calor através da camisa. Eu não apostaria na sua capacidade se não acreditasse. E assim começou a rotina que mudaria tudo. Roberto acordava às 5h30, preparava o café da manhã para Emily, levava-a para a escola e chegava ao escritório às 8h.
Trabalhava até às 3, quando saía para buscá-la, mas frequentemente voltava depois do jantar para continuar desenvolvendo os planos. A equipe que Cristina tinha montado era competente e respeitosa, tratando suas ideias com seriedade. Mas o mais surpreendente era quanto tempo Cristina passava no escritório dele. Ela tinha uma empresa inteira para gerenciar, dezenas de projetos em andamento, mas encontrava razões para aparecer, para revisar um cálculo, para sugerir um contato, para simplesmente conversar. E as conversas começaram a se estender. Começaram a derivar do trabalho para a vida, de projetos para sonhos, de profissional para pessoal. Roberto descobriu que Cristina tinha estudado arquitetura antes de mudar para a administração, que ela tinha crescido em uma família de classe média que lutou para pagar sua faculdade, que ela ainda visitava a mãe todo domingo para almoçar, mesmo quando estavam brigadas sobre escolhas de vida. Cristina descobriu que Roberto tinha ensinado Emily a identificar constelações no telhado do prédio onde moravam, que ele cozinhava como terapia quando estava estressado, que ele ainda usava a aliança de casamento não porque não conseguisse seguir em frente, mas porque parecia errado tirar a última conexão física com Mariana. Você sabe que ela não ia querer que você ficasse preso, Cristina disse uma noite quando estavam sozinhos no escritório. Já passava das 9 e a cidade brilhava através das janelas. Roberto girou a aliança no dedo inconscientemente. Eu sei. Emily me disse a mesma coisa, mas parece que se eu tirar, estou dizendo que ela não importava. Não é isso que significa, Cristina disse suavemente. Significa apenas que você está pronto para importar de novo, para se importar com você mesmo. Talvez para se importar com outras pessoas. O silêncio que seguiu foi carregado. Roberto olhou para Cristina, sentada na cadeira ao lado da dele, tão perto que poderia tocar seu braço se estendesse a mão. A luz suave do abajur criava sombras no rosto dela, e ele percebeu, não pela primeira vez, que ela era bonita. Não da forma óbvia que as pessoas geralmente notam, mas de uma forma mais profunda. Uma beleza que vinha de inteligência, compaixão e força. Cristina, ele começou, não sabendo exatamente o que ia dizer. O telefone dele tocou, quebrando o momento. Era Emily. Roberto atendeu rapidamente, preocupado porque ela geralmente não ligava depois das 8. Papai? A voz dela estava estranha, apertada. O que foi, filha? Está tudo bem? Você pode vir para casa? Emily pediu, e havia algo na voz dela que fez o coração de Roberto apertar. Já estou indo. 5 minutos. Ele desligou e olhou para Cristina. Tenho que ir. Claro. Vai. Mas havia preocupação nos olhos dela. Me avisa se precisar de alguma coisa. Roberto chegou em casa em tempo recorde para encontrar Emily sentada no sofá, o caderno de observações do universo fechado no colo. Ela tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Emily, o que aconteceu? Roberto se ajoelhou na frente dela, verificando se havia algum machucado físico. Nada, ela disse, mas começou a chorar de novo. Não é nada. Filha, claramente é alguma coisa. Roberto sentou ao lado dela e a puxou para um abraço. Conta para o papai. Levou alguns minutos de soluços abafados contra o peito dele, até Emily finalmente falar. Teve uma menina na escola, a Júlia. Ela disse que minha mãe morreu porque não me amava o suficiente para ficar viva. Roberto sentiu raiva explodir no peito. Raiva pura e branca que ele teve que forçar para baixo para não assustar Emily ainda mais. Emily, olha para mim. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Isso não é verdade, Roberto disse com toda a firmeza que conseguiu reunir. Sua mãe te amava mais que tudo no mundo. Ela teria ficado se pudesse. Mas ela não teve escolha. Nenhum amor no mundo, por maior que seja, pode impedir um acidente. Eu sei, Emily soluçou. Mas a Júlia disse na frente de todo mundo. E disse que agora você vai arrumar uma namorada nova e vai esquecer da mamãe. E vai esquecer de mim também. Ah, agora Roberto entendia. Não era apenas sobre crueldade infantil. Era sobre medo. Medo de ser substituída.
Medo de perder o pai também. Emily Victoria Lemos, Roberto disse, usando o nome completo que só usava em momentos importantes. Escuta bem, eu jamais, em 1 milhão de anos, em 1 bilhão de anos vou te esquecer. Você é a coisa mais importante da minha vida. Sempre foi, sempre vai ser. Mas e se você gostar de alguém? Emily perguntou com a voz pequena. Tipo a Cristina? Roberto sentiu o coração pular uma batida. O que te faz pensar que eu gosto da Cristina? Papai, por favor. Emily revirou os olhos mesmo através das lágrimas. Você fica todo bobo quando ela tá por perto. Roberto não podia negar isso. Tá bom, talvez eu goste dela, mas se algum dia, em algum momento, eu tiver alguém especial na minha vida, essa pessoa vai ter que entender uma coisa. Você vem primeiro, sempre. E qualquer pessoa que não aceitar isso, não vai fazer parte da nossa vida. Entendeu? Emily assentiu, mas ainda parecia frágil. E outra coisa, Roberto continuou. Ninguém vai substituir sua mãe. Nunca. Ela foi única. Ela vai ser sempre sua mãe, mesmo não estando aqui. Se algum dia vier alguém novo, essa pessoa vai ser uma adição, não uma substituição. Tipo quando você adiciona uma estrela nova numa constelação. As outras estrelas não somem, só fica mais bonito. Emily soltou uma risada molhada. Isso foi bem brega, papai. Foi? Roberto fingiu ofensa. Eu achei poético. Foi brega e poético. Emily se aconchegou contra ele. Papai? A Júlia também disse que eu não posso participar da competição de ciências porque eu não tenho um mentor. Todos os outros têm pais que trabalham em empresas legais ou professores universitários. E eu só tenho você. Roberto sentiu o coração apertar de novo. Emily, não. Emily se levantou rapidamente. Não é assim que eu quis dizer. Você é incrível. É só que você trabalha como porteiro. A professora disse que tem que ser alguém que trabalha na área de sustentabilidade urbana. E eu sei que você sabe sobre isso, mas oficialmente você não... Oficialmente agora eu trabalho. Roberto interrompeu suavemente. Lembra? Sou chefe de departamento na Vasco Urban. Emily piscou. Você poderia ser meu mentor? Seria uma honra ser seu mentor. Roberto sorriu. Mas tenho uma ideia melhor. Que tal se eu e a Cristina fôssemos seus mentores? Ela é CEO de uma empresa de desenvolvimento sustentável. Acho que isso é qualificação suficiente. O rosto de Emily se iluminou. Você acha que ela aceitaria? Só tem um jeito de descobrir. Roberto pegou o telefone e ligou para Cristina antes que pudesse reconsiderar. Ela atendeu no segundo toque. Está tudo bem? Ela perguntou imediatamente, preocupação evidente na voz. Está, Roberto garantiu. Mas tenho um favor para pedir. Emily está inscrita em uma competição de ciências na escola sobre sustentabilidade urbana. Ela precisa de um mentor profissional da área. Você toparia? Seria muito pedir. Eu adoraria. Cristina interrompeu sem hesitação. Sério. Quando começamos? Roberto olhou para Emily, cujo rosto tinha se transformado de tristeza para pura alegria. Que tal amanhã? Jantar aqui em casa, depois discutimos o projeto? Perfeito, levo a comida. Vocês já fazem demais. E então, com uma suavidade que fez algo derreter no peito de Roberto, Cristina acrescentou. Emily está bem? De verdade? Está agora, Roberto disse, segurando o olhar da filha. Obrigado, Cristina. Não precisa agradecer, é o que amigos fazem. Amigos. A palavra pairou entre eles mesmo depois que desligaram. Roberto sabia que o que estava crescendo entre eles já tinha ultrapassado a amizade há tempos, mas nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. No dia seguinte, Cristina apareceu às 7 da noite trazendo comida italiana de um restaurante caro e uma pasta cheia de materiais sobre desenvolvimento urbano sustentável. Ela tinha trocado o vestido executivo por jeans e uma blusa simples, o cabelo solto pela primeira vez que Roberto via. Ela parecia mais jovem assim, mas,
alcançável. Eles comeram espaguete à carbonara enquanto Emily explicava entusiasticamente sua ideia para o projeto da competição. Um sistema de hortas comunitárias verticais que poderia ser instalado em prédios de apartamentos na periferia, fornecendo alimentos frescos e criando espaços de convivência. É ambicioso, Cristina comentou impressionada. E perfeitamente viável. Vou conectar você com nosso especialista em agricultura urbana. Ele pode te ajudar com os cálculos técnicos. Emily praticamente vibrava de emoção. Sério? Você tem um especialista em agricultura urbana? Tenho, Cristina confirmou com um sorriso. E ele vai amar trabalhar contigo. Depois do jantar, enquanto Emily desenhava os primeiros esboços do projeto no caderno, Roberto e Cristina lavaram a louça juntos na cozinha minúscula. Era um ato doméstico e simples, mas havia algo intensamente íntimo sobre a forma como seus ombros se tocavam ocasionalmente, como seus dedos se roçavam ao passar os pratos. Obrigado por fazer isso, Roberto disse baixinho. Você não fazia ideia do quanto significaria para ela. Eu tenho alguma ideia, Cristina respondeu enxaguando um prato. Sei o que é se sentir diferente, menos que. Como se você não pertencesse. Roberto olhou para ela. Realmente olhou. E viu a garota que não teve bolo de aniversário. A mulher que construiu um império, mas perdeu uma família no processo. A pessoa que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Você pertence aqui, ele disse antes de conseguir se deter. Com a gente. Você sabe disso, né? Cristina parou de lavar o prato. Ficou completamente imóvel. Então se virou para ele e havia lágrimas brilhando nos cantos dos olhos dela. Roberto. Cristina, eu não sei o que estamos fazendo, ele continuou, as palavras saindo em um jorro. Não sei se isso é só gratidão ou se é outra coisa. Mas eu sei que quando você está por perto, eu me sinto menos quebrado. Me sinto como se talvez eu pudesse ser inteiro de novo. Cristina colocou o prato de volta na pia. Seus olhos percorreram o rosto dele como se estivesse memorizando cada detalhe. Eu também não sei o que estamos fazendo, ela admitiu. Mas sei que não consigo parar de pensar em vocês dois. Essa família imperfeita e linda que... Cristina! Emily chamou da sala. Vem ver! Desenhei como os canos de irrigação poderiam funcionar. O momento se quebrou. Cristina limpou rapidamente os olhos e sorriu, embora trêmulo. A gente devia... Sim, Roberto concordou. Mesmo que cada célula do corpo dele gritasse para terminar aquela conversa, para dizer o que estava sentindo, para talvez, finalmente se permitir sentir. Mas não agora. Não ainda. Havia tempo. Pelo menos, ele esperava que houvesse. As semanas seguintes caíram em uma rotina que se tornou preciosa. Roberto trabalhava no projeto Raízes com dedicação que não sentia há anos. A equipe estava respondendo bem e o design estava se materializando de forma que excedia suas expectativas iniciais. Cristina aparecia quase todo dia, oficialmente para revisar progressos, mas ambos sabiam que era mais que isso. Emily prosperava com a atenção de seus dois mentores. O projeto da horta comunitária estava tomando forma de maneira impressionante e ela tinha começado a apresentar para a turma semanalmente, ganhando o respeito dos colegas. Até a cruel Júlia tinha ficado quieta depois que Emily apareceu com uma CEO como mentora. Mas era nos pequenos momentos que a verdadeira mudança acontecia. O modo como Cristina começava a ficar para jantar 2, 3 vezes por semana. Como ela e Roberto começaram a trocar mensagens tarde da noite sobre coisas que não tinham nada a ver com trabalho. Como seus olhos se demoravam 1 segundo a mais quando se encontravam. Como, em uma noite chuvosa, quando Cristina ajudava Emily com frações matemáticas, enquanto Roberto cozinhava, ele olhou da cozinha e viu as duas curvadas sobre o caderno, rindo de algo, e seu coração simplesmente soube. Isso era família. Não a que ele tinha planejado, não a que esperava, mas família mesmo assim. E assustador como era, maravilhoso como era, ele estava começando a acreditar que talvez merecesse essa segunda chance de felicidade.
A apresentação para o investidor internacional estava marcada para uma quinta-feira de setembro, exatamente 3 meses depois que Roberto tinha começado na Vasco Urban. Ele acordou às 4 da manhã, incapaz de dormir, o estômago revirando com uma mistura de nervosismo e adrenalina. Ao seu lado, na pequena mesa da cozinha, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua, estava o envelope. O envelope que Mariana tinha deixado para Emily abrir no seu 10º aniversário. O envelope que tinha ficado guardado na gaveta de Roberto por 3 meses desde aquele dia na confeitaria, esperando o momento certo. Ele não sabia por quê, mas tinha a sensação de que hoje era esse momento. Roberto pegou o envelope com mãos trêmulas. A letra de Mariana na frente dizia simplesmente: "Para minha Emily, no dia em que você completar 10 anos, com todo o amor que existe no universo, mamãe." Ele nunca tinha aberto. Tinha respeitado que era para Emily. Mas segurava o envelope contra a luz de vez em quando, tentando ver através do papel, como se pudesse absorver as palavras por osmose. Como se pudesse sentir Mariana apenas mais uma vez. "Papai?" A voz de Emily veio do corredor. Ela estava de pijama, o cabelo bagunçado de sono. "Por que você está acordado?" Roberto rapidamente colocou o envelope de volta na mesa. "Não consegui dormir. E você?" "Também não." Emily se sentou ao lado dele. "Tá nervoso com a apresentação?" "Um pouco," Roberto admitiu. Na verdade, estava apavorado. O investidor, um alemão chamado Klaus Weber, tinha voado de Frankfurt especificamente para ver o projeto Raízes. Cristina tinha apostado tudo naquele projeto nele. Se falhasse, não seria apenas seu fracasso, seria o dela também. Emily viu o envelope na mesa. Seu rosto mudou, reconhecendo imediatamente a letra da mãe. É a carta?" Roberto assentiu. "Eu estava pensando... Talvez hoje seja o dia certo para ler." "Por que hoje?" Emily perguntou, mas havia algo nos olhos dela que dizia que ela já sabia a resposta. "Porque hoje é importante. Porque sua mãe sempre aparecia nos dias importantes. E porque..." Roberto engoliu em seco. "Porque acho que preciso da coragem dela emprestada hoje." Emily pegou o envelope com reverência. Seus dedos traçaram as palavras escritas pela mãe que mal se lembrava, mas que vivia em cada foto, cada história, cada pedaço de quem ela era. "Podemos ler juntos?" ela perguntou. "Claro, filha." Emily abriu o envelope devagar, com cuidado para não rasgar. Dentro, havia 2 folhas de papel dobradas, cobertas com a caligrafia delicada de Mariana. Emily começou a ler em voz alta, mas a voz falhou na primeira linha. Roberto pegou as folhas dela e continuou. "Minha querida Emily, se você está lendo isso, significa que você completou 10 anos e que eu não estou aí para ver. E sinto muito por isso, minha estrela. Sinto mais do que palavras podem expressar. Mas preciso que você saiba algumas coisas importantes. Primeiro, nada do que aconteceu foi sua culpa. Você não causou minha doença. Você não poderia ter me salvado. Você foi, e sempre será a melhor coisa que já me aconteceu. Cada segundo que passei sendo sua mãe foi um presente. Segundo, seu pai é o homem mais incrível que você vai conhecer. Ele vai se culpar por coisas que estão além do controle dele. Vai trabalhar demais tentando ser 2 pais em um. Vai esquecer de cuidar de si mesmo. Seu trabalho, minha amor, é lembrá-lo de que ele é humano, de que está fazendo um trabalho incrível, de que merece ser feliz. E isso me leva ao 3º ponto. Emily, quando chegar o momento, e vai chegar, em que seu pai conhecer alguém especial, eu preciso que você saiba que está tudo bem. Mais que tudo bem. É exatamente o que eu quero para ele, para vocês 2. Seu pai merece amor. Merece companheirismo. Merece alguém que veja o homem extraordinário que ele é. E você merece ter mais pessoas te amando, te apoiando, te ajudando a crescer. Amor não diminui quando é compartilhado, minha estrela. Ele se multiplica. Eu sempre vou ser sua mãe. Nada nem ninguém pode mudar isso. Mas se vier alguém novo, alguém que ama você e seu pai, deixe essa pessoa entrar. Deixe seu coração crescer. Porque é isso que corações fazem quando são saudáveis.
Eles sempre encontram espaço para mais amor. Quarto, nunca desista dos seus sonhos. Seja a astronauta, seja a cientista, seja quem você quiser ser. O céu não é o limite quando você é feita de estrelas. E, finalmente, eu amo você. Amei você desde o segundo em que soube que você existia. Amo você agora, onde quer que eu esteja. E vou te amar por toda a eternidade. Você é minha constelação favorita, Emily Victoria. Brilhe forte. Com todo o amor que existe no universo, mamãe PS para Roberto. Sei que você está lendo isso com ela. Pare de se culpar. Pare de achar que não é suficiente. Você é mais que suficiente. Você é tudo. E quando você conhecer alguém, porque vai conhecer, não tenha medo. Eu te liberto dessa promessa. Eu te liberto dessa dor. Vá viver, meu amor. Vá ser feliz. Você tem minha bênção. Sempre teve. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelos soluços. Roberto não sabia se eram dele ou de Emily ou de ambos. Lágrimas corriam pelo rosto dele sem controle. Anos de culpa e dor se dissolvendo sob o peso das palavras de Mariana. Ela sabia. Emily sussurrou. Ela sabia sobre a Cristina antes da gente. Roberto soltou uma risada molhada. Sua mãe sempre foi mais esperta que todo mundo. Papai, você está apaixonado pela Cristina? Emily perguntou diretamente, do jeito que só crianças conseguem. Roberto respirou fundo. Honestidade. Mariana sempre tinha ensinado que honestidade era a base de tudo. Estou começando a achar que sim. Isso te deixa brava? Não, Emily disse limpando as lágrimas. Me deixa feliz. Porque ela é legal. E porque você sorri de verdade quando ela está por perto. E porque... Ela olhou para a carta. Porque a mamãe disse que era para eu deixar mais pessoas me amarem. E eu acho que a Cristina já me ama um pouco. E eu já amo ela também. Roberto puxou a filha para um abraço apertado. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui. Emily respondeu com uma arrogância fingida que a fez soar exatamente como Mariana. Você que demorou para perceber. Às 9 da manhã, Roberto estava na sala de conferências principal da Vasco Urban, ajustando a gravata que Cristina tinha insistido que ele comprasse. O terno novo também tinha sido ideia dela, e ele se sentia desconfortável, mas profissional. Klaus Weber já estava sentado. Um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos azuis que não revelavam nada. Cristina estava ao lado de Roberto, e ele podia sentir a tensão radiando dela. Ela tinha apostado muito naquele projeto. Tinha apostado nele. Se falhasse... Respire, ela sussurrou, tocando brevemente o braço dele. Você nasceu para isso. Roberto começou a apresentação e, para sua surpresa, as palavras fluíram. Ele falou sobre moradia digna, não como caridade, mas como investimento em comunidade. Sobre como pessoas com lares estáveis trabalhavam melhor, criavam filhos mais saudáveis, construíam bairros mais seguros. Falou sobre os números. Custo por unidade, retorno de investimento social, sustentabilidade a longo prazo. Mas principalmente falou sobre dignidade, sobre o que significava ter um lugar que era seu, que crescia com você, que você podia passar para seus filhos. Falou sobre o projeto não como engenheiro, mas como alguém que tinha vivido a precariedade, como alguém que entendia. Quando terminou, Klaus Weber ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se levantou e estendeu a mão. Senhor, Lemos, em 30 anos financiando projetos sociais, raramente vi algo tão bem pensado quanto isso. Você não está apenas construindo casas, está construindo futuros. Ele olhou para Cristina. Senhora Vasconcelos, o investimento está aprovado. 5 milhões de reais para a fase piloto. Se os resultados forem tão bons quanto espero, discutiremos expansão. A sala explodiu em aplausos da equipe que tinha assistido. Cristina tinha lágrimas nos olhos. Roberto estava atordoado, processando as palavras que acabara de ouvir. 5 milhões. Fase piloto. Expansão. O projeto Raízes ia sair do papel. Depois que Klaus saiu e a equipe se dispersou,
Roberto se viu a sós com Cristina no escritório dela. Ela tinha fechado a porta e agora estava parada na frente dele, sorrindo de um jeito que ele nunca tinha visto. Você foi incrível, ela disse, a voz carregada de emoção. Nós fomos incríveis, Roberto corrigiu. Nada disso teria acontecido sem você. Roberto, Cristina deu um passo à frente. Eles estavam tão perto agora que ele podia contar as pequenas manchas douradas nos olhos castanhos dela. Eu preciso te contar uma coisa. Eu também, ele disse, o coração acelerado. Mas antes que qualquer um pudesse falar, o telefone de Roberto tocou. Era a escola de Emily. Emergência. O mundo inclinou. Roberto chegou à escola em 15 minutos, Cristina dirigindo porque ele estava tremendo demais. Mas não era o que ele temia. Emily estava bem. Melhor que bem, ela estava radiante. A competição de ciências tinha sido naquela manhã. Ele tinha esquecido completamente com a apresentação. E Emily tinha ganhado. Primeiro lugar. O projeto da horta comunitária vertical tinha impressionado os juízes pela viabilidade técnica e impacto social. Papai, Cristina! Emily correu até eles, segurando um troféu dourado quase do tamanho dela. Eu ganhei! A gente ganhou! O juiz disse que era um dos projetos mais maduros que ele já viu de alguém da minha idade. Roberto a pegou no colo, mesmo ela já sendo grande demais para isso, e girou. Cristina ria, as mãos cobrindo a boca, os olhos brilhando. Você é incrível, Roberto disse para a filha. Sabia disso? Aprendi com os melhores, Emily respondeu, olhando entre o pai e Cristina com um sorriso que dizia que ela sabia exatamente o que estava fazendo ao colocá-los juntos. Naquela noite, eles comemoraram as 2 vitórias com pizza e refrigerante no apartamento. Mas havia algo diferente no ar. Uma antecipação, uma promessa não dita. Depois que Emily foi dormir, exausta de emoção, Roberto e Cristina ficaram na pequena sala. A cidade brilhava através da janela, e havia música baixa tocando no rádio velho que Roberto tinha desde a época de casado. Você ia me dizer algo, Roberto lembrou. No escritório, antes do telefone tocar. Cristina respirou fundo. Ia. Mas agora estou com medo. De quê? De estragar tudo. De perder isso. Ela gesticulou entre eles, ao redor. Vocês se tornaram a coisa mais importante na minha vida. Eu não quero arriscar. Cristina, Roberto interrompeu, pegando a mão dela. Eu li uma carta hoje. Uma carta que minha esposa escreveu para Emily. E ela disse para eu não ter medo. Para eu deixar mais amor entrar. Cristina olhou para as mãos deles, entrelaçadas agora. E você quer? Deixar mais amor entrar? Acho que já deixei, Roberto admitiu. Acho que deixei no momento em que você pagou aquele bolo. Ou talvez quando você apareceu na festa de Emily. Ou em uma das 1000 vezes que você apareceu e fez tudo parecer menos impossível. Roberto. Cristina levantou os olhos e havia lágrimas ali. Eu não sei como fazer isso. Não sei como ser parte de uma família. Faz tanto tempo. Tenho tanto medo de falhar. Eu também, Roberto confessou. Tenho medo de não ser suficiente, de ainda estar quebrado demais, de te decepcionar. Você não poderia me decepcionar se tentasse, Cristina disse com convicção. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, o espaço entre eles diminuindo lentamente. Roberto podia sentir o calor dela, o perfume sutil que agora associava com segurança e possibilidade. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Podemos ir devagar? Cristina sussurrou. Podemos ir no ritmo que você quiser, Roberto respondeu. E então, suave como o suspiro, a distância entre eles desapareceu. Não foi um beijo dramático de filme. Foi cuidadoso, terno, repleto de promessas não ditas e futuros ainda por escrever. Foi um começo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Cristina disse, ainda segurando o rosto dele. O que fazemos agora? Agora, Roberto respondeu. Vivemos.
Construímos. Vemos o que acontece. Isso funciona para mim. Do corredor, ouviram um sussurro alto. Finalmente. Emily. Claro. Roberto revirou os olhos enquanto Cristina ria. Volta pra cama, Emily, ele chamou. Só vim beber água. A resposta veio completamente não convincente. Ela é péssima mentirosa, Cristina comentou. É uma das suas melhores qualidades, Roberto concordou. 6 meses depois, em uma tarde de março, que marcava quase um ano desde aquele sábado na confeitaria, Roberto, Emily e Cristina estavam em frente a uma casa. Não um apartamento. Uma casa de verdade, com jardim na frente e quintal nos fundos, em um bairro seguro com boas escolas. A casa ainda estava vazia, as paredes precisavam de pintura, o jardim era mais mato que flores, mas era deles, de verdade deles. O primeiro projeto do programa Raízes a ser concluído. E Cristina tinha insistido que Roberto e Emily fossem os primeiros moradores. É grande demais para nós dois, Roberto tinha protestado. Então é bom que vocês tenham espaço para visitas, Cristina tinha respondido com aquele sorriso que agora fazia o coração dele acelerar toda vez. Eles não tinham colocado rótulos no que tinham. Não eram oficialmente namorados, não tinham feito anúncios. Mas Cristina jantava com eles 5 noites por semana. Tinha uma gaveta de roupas no apartamento deles. Levava Emily para a escola quando Roberto tinha reuniões cedo. Era parte da família em todos os sentidos, exceto no nome. E talvez, Roberto pensava enquanto observava Cristina e Emily planejando como decorar o quarto novo, talvez isso fosse suficiente. Por enquanto. Para sempre. Não importava. Eles tinham tempo para descobrir. Papai! Emily chamou da janela do que seria seu quarto. Dá para ver as estrelas daqui, sem prédios bloqueando. É mesmo? Roberto subiu as escadas, Cristina ao seu lado. Seus dedos se roçaram no corrimão, e ela entrelaçou os deles naturalmente, como tinha se tornado segunda natureza. Eles entraram no quarto vazio onde Emily já tinha posicionado o telescópio na janela. Ela estava certa. A vista era perfeita. Céu limpo se estendendo em todas as direções. Consegue ver Orion? Cristina perguntou se abaixando ao lado de Emily. Consigo. E olha, lá está Vênus. Roberto ficou parado na porta, observando. Sua filha e a mulher que tinha mudado tudo, curvadas sobre um telescópio, apontando estrelas, rindo. A casa vazia que em breve estaria cheia de vida. O futuro se abrindo como céu noturno, infinito e repleto de possibilidades. Mariana tinha razão. O coração sempre encontra espaço para mais amor. Vem ver, papai. Emily chamou. Roberto se juntou a elas, e Cristina passou o braço em volta da cintura dele enquanto Emily ajustava o telescópio. Natural, certo, como se sempre tivesse sido assim. Feliz? Cristina perguntou baixinho, só para ele ouvir. Roberto olhou para Emily, para Cristina, para a casa que era a promessa de recomeço, para o céu cheio de estrelas que sempre estiveram lá, apenas esperando que ele parasse de olhar para baixo tempo suficiente para vê-las. Mais do que achei que poderia ser novamente, ele admitiu. Cristina sorriu, aquele sorriso que era só dele, e beijou seu ombro. Então estamos apenas começando. E ali, naquele quarto vazio que logo estaria cheio de vida, com a filha que o manteve vivo quando tudo parecia impossível e a mulher que o lembrou que merecia mais que sobrevivência, Roberto finalmente entendeu o que Mariana tinha querido dizer na carta. Amor não diminui quando é compartilhado. Ele se multiplica, como estrelas em uma constelação, individualmente brilhantes, mas juntas, criando algo maior, algo que guia, algo que ilumina até a noite mais escura. Algo que parece, contra todas as probabilidades, muito com esperança. 6 meses depois daquele sábado na confeitaria Arte em Açúcar, 3 pessoas tinham aprendido que família não é definida por sangue, mas por quem escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. Roberto aprendeu que aceitar ajuda não é fraqueza, é permitir que outros também cresçam através da generosidade. Cristina descobriu que sucesso sem conexão humana é apenas uma conquista vazia. E Emily?
Emily aprendeu que o universo funciona de formas misteriosas. Às vezes, quando perdemos algo que amamos, ganhamos algo que nem sabíamos que precisávamos. E talvez, apenas talvez, alguns começos disfarçados de finais tragam consigo promessas que ainda estão por serem escritas. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo. Se inscreva no canal para mais histórias que provam que gentileza não é ingenuidade, é revolução. E nos comentários conte: você já testemunhou ou foi parte de um momento onde a bondade de um estranho mudou tudo? Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa hoje.